Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bhaktya Vina Yaparada Lakshai Kshiptasta Kamadi Tarangamade Kripa Maitam Sharanam Prapanam Vinde Namaste Charanara Vindam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Katirna Kapi. Jai Shri Gurudev Ki Jai. Só um minutinho que eu estou aqui com o Prabhu do Rio. Só mais um minuto, deixa eu ver aqui, quem mais que escreveu. Prabhuji, você tá aí? Não, né? Bem, enfim. Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Radhe Radhe Jai Shri Radhe. Então agora nós vamos dar continuidade à leitura do belíssimo super duper transcendental Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. E nós estávamos ontem lendo como Sarvabhauma Bhattacharya estando no... Só um minutinho que tem um devoto que está... A imagem do Senhor acho que congelou no stream. Peraí, só um minutinho. Só para avisá-lo. Vamos ver, vou ver de novo. Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver antes. Aqui não está congelado, tá? Tá ok, tá tudo ok. Tá tudo ok. Tá. Tudo ok. Então vamos lá. Então Sarvabhauma Bhattacharya, ele entrou no templo do Senhor Jagannatha, ele era o Mahanta da época, né? E ele entrou no templo e bem quando ele entrou ele viu assim Mahaprabhu
caído ao chão, desmaiado em êxtase, e ele viu que os guardas do templo estavam vindo para castigá-lo, para tirá-lo dali. E ele chegou, ele conteve aqueles guardas, né? E ele percebeu que ele praticamente não tinha respiração, né? Não tinha nenhum sinal vital. Aí pegou um chumacinho de algodão e colocou assim perto da narina de Mahaprabhu, e ele pôde ver que Mahaprabhu estava demonstrando todos os sintomas de êxtase. Então, peraí, a gente parou bem no momento em que ele fala assim: Adiruda Bhava Yara Tanra Evikara Manushera Derhideki Bada Chamatkara. Chamatkara Sarvabhauma Bhattacharya considerou assim: os incomuns sintomas estáticos de Adiruda Bhava estão aparecendo no corpo de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Isto é muito maravilhoso. Como é possível que se manifestem no corpo de um ser humano? Então ele estava naquela dúvida, né? Corpo de um ser humano. Eta Tinti Bhattacharya Achanavashiya Nityananda de Simhadwari Mirila Ashiya. Peraí que de novo alguém está escrevendo para mim. Quem é? Acho que é coisa de ontem ainda. Enquanto Bhattacharya pensava dessa maneira em sua casa, todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu, liderados por Nityananda Prabhu, aproximaram-se da Simha Dwara, que é a porta de entrada do templo do Senhor Jagannath. Tanha Shuni Loke Kahe Anyone Vat Eka Sanyasi Osideki Jagannath. Lá, os devotos ouviram o povo conversando sobre um mendicante que chegara a Jagannatha Puri e visitara a deidade de Jagannath. Nuchita hoila chetana nahoia shariri sarvabhama lanyagela apanaragaya. O povo dizia que o sannyasi caíra inconsciente ao ver a deidade do Senhor Jagannatha. Como sua consciência não retornasse, Sarvabhauma Bhattacharya levou-o para sua casa. Shuni Shabe Janila e Mahaprabhu Korya Rena Koryoila Tahan Gopinathacharya. Ouvindo isto, os devotos puderam entender que estavam falando do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Nessa altura, chegou Shri Gopinathacharya. Nadyanivase Visharadera Jamata Mahaprabhu Bhakta Tenu Prabhu Tato Gyata. Gopinathacharya era habitante de Nadia, genro de Visharada e devoto de Chaitanya Mahaprabhu. Ele conhecia a verdadeira identidade de sua onipotência Gauranga Mahaprabhu. Prabhupada diz: Maheshwara Visharada fora colega de escola de Nilambari Chakravarti. Então, Gopinathacharya, a esposa dele, era filha desse grande Maheshwara Visharada. Ele viveu no distrito de Nadia, numa aldeia chamada Vidyanagara. A gente leu sobre Vidyanagara, né? Em Navaditam. E teve 2 filhos chamados Madhusudana Vachaspati e Vasudeva Sarvabhauma. Gopinath Acharya era seu genro. Então, uma família transcendental, né? Madhusudana Vachaspati, ele também aparece no Navadip Mahatmya. Mukunda Sahita Purvi Ati Parichaya Mukunda Dekhiya Tanra Roila Vismaya. Gopinath Acharya já conhecia Mukunda Datta e ao vê-lo em Jagannatha Puri ficou muito admirado. Mukunda Tanhari Dekhi Kaila Namaskar Tenho Alingiya Puche Prabhura Samachar. Ao encontrar-se com Gopinath Acharya, Mukunda Datta prestou-lhe reverências Namaskar. Após abraçar Mukunda Datta, Gopinath Acharya pediu-lhe notícias de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mukunda corre, Prabhura ihan hoila agamani, Ami saba asiate Mahaprabhu sani. Mukunda Datta replicou: o Senhor já chegou aqui, viemos com ele. Nityananda Gosaiki Acharya Koila Namaskar, Sabe Mele Puche Prabhu Vata Bharabha. Assim que Gopinath Acharya viu Nityananda Prabhu, prestou-lhe suas reverências. Dandavad, Nityananda Prabhu que joy! Dessa maneira, encontrando todos os devotos,
pediu repetidamente notícias do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então Gopinatha Acharya estava completamente admirado, surpreso de saber que Mahaprabhu estava bem ali onde ele morava. Mukunda corre, Mahaprabhu Sannyas Korea, Nilachari Orga Sanke Ama Sabalaya. Mukunda Datta continuou. Após aceitar a ordem de Sannyas, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio a Jagannatha Puri e trouxe consigo todos nós. Ama Sabi Chadiyagi Gela Darashani, Ami Sabapati Ailantana Anveshani. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu deixou nossa companhia e caminhou à frente para ver o Senhor Jagannath. Acabamos de chegar e agora estamos à procura dele. Então vocês devem se lembrar que Mahaprabhu, depois que Nityananda Prabhu quebrou a sua danda em 3 partes, em 3 pedaços, ele ficou com raiva e saiu correndo na frente de todos os devotos para ter darshan de Jagannatha Swami. Ani ani lokera mukhe e kata shunila sarvabhauma grihe prabhu anamana koila. Pelo que diz o povo em geral, concluímos que o Senhor agora se encontra na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Ishvara Darshani Prabhu Preme Achetana Sarvabhauma Lanya Gela Apana Bhavana. Ao ver o Senhor Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu ficou em êxtase e caiu inconsciente. E Sarvabhauma Bhattacharya levou para sua casa nestas condições. Tomara Milani Yabe Amara Hoila Mana Daiva Seikshani Pailo Tomara Darashana. Justamente agora eu estava pensando em encontrar-te e por acaso realmente nos encontramos. Então, Mukunda Datta está falando com Gopinatha Acharya. Chala Sabiyai Sarvabhaumera Bhavana Prabhu Deki Pati Koriba Ishvara Darshana. Primeiro vamos todos à casa de Sarvabhauma Bhattacharya para vermos Chaitanya Mahaprabhu. Mais tarde viremos ver o Senhor Jagannath. Eta Shuni Gopinatha Sabarilaya Sarvabhauma Garigela Harashitahaya. Então aqui Mukunda Datta dando um ensinamento muito importante. Primeiro você tem darshan de seu Guru Deva e depois você tem darshan de Ishtadeva, né? Ouvindo isto e sentindo-se muito satisfeito, Gopinatha Acharya imediatamente levou todos os devotos com ele e aproximou-se da casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Então Gopinatha Acharya sabia onde morava Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Sthani Gya Prabhu Ke Dekila Prabhu Deke Acharya Dukha Harsha Hoira. Ao chegarem à casa de Sarvabhauma Bhattacharya, todos viram o Senhor deitado inconsciente. Vendo naquela condição, Gopinatha Acharya ficou muito triste, mas ao mesmo tempo feliz de poder ter darshan do Senhor. Sarvabhauma Jana Saba Nila Abhyantari Nityananda Gosaira Tenho Koila Namaskari. Sarvabhauma Bhattacharya permitiu que todos os devotos entrassem em sua casa e ao ver Nityananda Prabhu prestou-lhe suas reverências. Saba Sahita Yata Yogya Korila Milana Prabhu Deki Sabara Hoila Harashitamana. Sarvabhauma acolheu todos os devotos, recepcionando-os adequadamente. Todos estavam contentes de ver o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Sarvabhauma Pataila Saba Darshana Karite Chandaneshwara Nija Putra Jila Sabara Sathe. Então o Bhattacharya mandou todos voltarem para verem o Senhor Jagannath, pedindo a seu próprio filho Chandaneshwara para acompanhá-los como guia. Jagannatha Deki Saba Hoila Yananda Bhavite Avista Hoila Prabhu Nityananda. Agora vai acontecer um passatempo muito significativo de Nityananda Prabhu. Preparem-se psicologicamente para o evento. Todos ficaram muito satisfeitos de ver a deidade do Senhor Jagannatha. O Senhor Nityananda, em particular, ficou arrebatado em êxtase. Sabe Mele Dharitani Sustira Korila Ishvara Sevaka Mala Prashada Anadila. Quando o Senhor Nityananda Prabhu estava quase desmaiando, todos os devotos seguraram-no e equilibraram-no. Nessa altura, o sacerdote do Senhor Jagannatha trouxe uma guirlanda que fora oferecida à deidade e deu-a a Nityananda Prabhu. Prasada Panya Sabe Hoila Anandita Mani Punarapi Hoila Sabe Mahaprabhu Sthani. Todos ficaram contentes de receber aquela guirlanda usada pelo Senhor Jagannatha. Em seguida, todos regressaram ao local onde se encontrava o Senhor Chaitanya Mahaprabhu.
Então, né, aqui eu pensei que ia acontecer um passatempo, mas não aconteceu o passatempo de Nityananda. Acho que acontece um pouquinho depois. Ucha kore kore sabe nama sankitana tichapa hare hoila prabhu rachetana. Então todos os devotos começaram a cantar o mantra Hare Krishna em voz alta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pouco antes do meio-dia, o Senhor recuperou sua consciência. Que joy! Hunkarakaria utek Hari Hari Boli Anande Sarvabhauma Tanra Loila Padaduli. Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e cantou bem alto: Hari Hari! Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito satisfeito ao ver o Senhor recuperar a consciência e pegou a poeira dos pés de lótus do Senhor. Sarvabhauma corre Shigra Karaha Madhyana Mui Bhikshadimo Adi Mahaprasadhana. O Bhattacharya informou a todos eles: por favor, tomai vosso banho do meio-dia imediatamente. Hoje hei de oferecer-vos Mahaprasada, os restos do alimento oferecido ao Senhor Jagannath. Samudra Snana Kore Mahaprabhu Shika Oila Charana Pakali Prabhu Asaneva Shila. Após banharem-se no mar, Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos regressaram sem demora. Então o Senhor lavou seus pés e sentou-se numa esteira para almoçar. Olha só. Bahuta Prashada Sarvabhauma Anaila Tabe Mahaprabhu Sukhi Bhojana Korila. São mensagens antigas que estão pipocando aqui. Então, de novo, Bahuta Prasada Sarvabhauma Anaila Tabe Mahaprabhu Sukhi Bhojana Korila. Sarvabhauma Bhattacharya providenciou para que trouxessem diversas espécies de Mahaprasada do templo de Jagannath. Shri Chaitanya Prabhu almoçou então com grande alegria. Suvana Thalira Ana Uttama Vyanjana Bhakta Gana Sange Prabhu Korena Bhojana. Chaitanya Mahaprabhu foi servido de arroz especial e legumes de primeira classe em pratos de ouro. Assim, ele almoçou na companhia de seus devotos. Sarvabhauma Pariveshana Korena Apane Prabhu Kahi Moredeha La Pravyanjane. Enquanto Sarvabhauma Bhattacharya distribuía pessoalmente a prashada, o Sr. Chaitanya Prabhu pediu-lhe: por favor, dá-me apenas legumes cozidos. Olha só. Lapra Vyanjana é uma preparação, diz Prabhupada, na qual muitos legumes são cozidos juntos, sendo condimentados com chenka, mistura de semente de mostarda, cominho e pimenta do reino. Anotem aí essa receita. Semente de mostarda, cominho e pimenta do reino. E aí você cozinha muitos legumes e faz essa masala. Pita Prana Deha Dumi Inha Sabakari Tabe Bhattacharya Kore Yudi Duikoli. Podes oferecer os bolos e outras preparações feitas com leite condensado a todos os devotos, Mahaprabhu falando. Ao ouvir isto, o Bhattacharya juntou suas mãos e falou o seguinte: Jagannatha Koche Koryachena Bhojana Ajit Sabha Mahaprashada Kara Ashadana. Hoje, por favor, todos vós, tratai de saborear o almoço exatamente como o Senhor Jagannatha o aceitou. Eta boli pita panha Sabha Kayoila Viksha Karanya Achamana Karoila. Após dizer isto, fez todos comerem os diversos bolos e preparações de leite condensado. Após alimentá-los, ofereceu-lhes água para lavarem as mãos, os pés e a boca. Agyamagi Gela Gopinata Acharya Kelanya Prabhura Nikati Oila Bhojana Karinha. Pedindo permissão ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu e a seus devotos, Sarvabhauma Bhattacharya foi então almoçar com Gopinatacharya. Terminado seu almoço, eles regressaram ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então eles serviram Mahaprasada para todos os devotos e só depois foram tomar prashada na casa de Gopinatacharya. Namo Narayana Boli Namaskara Koila Krishna Mati Rastu Boli Gosai Kahila. Prestando suas reverências a Chaitanya Prabhu, Sarvabhauma Bhattacharya disse: Namo Narayana, ofereço minhas reverências a Narayana. Por sua vez,
Chaitanya Mahaprabhu disse, Krishna Matirastu, que tua atenção se fixe em Krishna. Jai Mahaprabhu. Então, Prabhupada diz, é etiqueta entre os sannyasis, os membros da quarta plataforma de vida espiritual, prestar respeito dizendo Om Namo Narayanaya, ofereço minhas respeitosas reverências a Narayana. Essa saudação é especialmente usada por sannyasis mayavadis. Segundo as escrituras Smriti, o sannyasi não deve esperar nada de ninguém, nem deve considerar-se idêntico à suprema personalidade de Deus. Os sannyasis Vaishnavas nunca se consideram iguais ao Senhor. Eles sempre se consideram servos eternos de Krishna e querem ver todos no mundo tornarem-se conscientes de Krishna. Por esta razão, um sannyasi Vaishnava sempre oferece suas bênçãos a todos, dizendo Krishna Matirastu, que te tornes consciente de Krishna. Krishna Matir Astu. Então, Astu, te tornes, Matir, consciente, Krishna, de Krishna. Krishna Matir Astu. Shuni Sarvabhauma Mani Vichara Korila Vaishnava Sannyasi Inho Vachane Janila. Ao ouvir estas palavras, Sarvabhauma entendeu que o Senhor Chaitanya era um sannyasi Vaishnava. Uau! Gopinata Acharya Kahi Sarvabhauma Gosaira Janita Chahi Kahan Purva Shrama. Então Sarvabhauma disse a Gopinata Acharya, quero saber em que posição Chaitanya Mahaprabhu estava antes de tomar sannyas. Prabhupada diz, a palavra Purvasham refere-se à situação ou posição que alguém tinha anteriormente. O asham anterior, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. Às vezes uma pessoa aceitará a ordem renunciada a partir da vida de Grihastha, vida familiar, e outras vezes a partir inclusive da vida de estudante Brahmachari, como Shripad Van Maharaj. Sarvabhauma Bhattacharya quis obter informação sobre a situação anterior de Shri Chaitanya Mahaprabhu como chefe de família. Gopinata Acharya Corre Navadvipa Gara Jagannatha Nama Padavi Mishra Purandara. Gopinata Acharya replicou, certo homem chamado Jagannatha residia em Navadvipa e seu sobrenome era Mishra Puranda. Vishambara Nama Inhara Tanga Inho Putra Nilambara Chakravarti Royana do Rita. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu é filho desse Jagannatha Mishra e seu nome anterior era Vishambara Mishra. Além disso, ele é neto de Nilambara Chakravarti. Nilambara Chakravarti é um grande erudito, conhecido em toda a Índia, né? Um grande astrólogo também. O Sarvabhauma Corre Nilambara Chakravarti Visharadira Samadhyai Eitanakyati. Aí o Bhattacharya disse, Nilambara Chakravarti foi colega de escola de meu pai, Maheshwara Visharada. Foi assim que ele o conheceu. Então agora está caindo a ficha. Porque a filha de Sarvabhauma Bhattacharya é casada com Gopinata Acharya. Acho que esse é o relacionamento que eles têm. Por isso que ele está dizendo aqui que Nilambara Chakravarti foi colega de escola de meu pai, Maheshwara Visharada. Foi assim que ele o conheceu. Mishra Purandara Tanda Mania Hena Jani Pitara Sambandhi Donhaki Puja Kari Mani. Jagannatha Mishra Purandara era respeitado por meu pai. Assim, devido à relação deles com o meu pai, eu respeito tanto Jagannatha Mishra quanto Nilambara Chakravarti. Nadia Sambandhi Sarvabhauma Ishtahoila Prita Ranha Gosairi Rahita Lagila. Ouvindo que Shri Chaitanya Mahaprabhu pertencia ao distrito de Nadia, Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito satisfeito e dirigiu-se ao Senhor da seguinte maneira: Sahaje Pujiya Tumi Arita Sanyas Ataeva Hantamara Ami Nijagdas. És naturalmente respeitável, além disso, és um sannyasi, logo desejo tornar-me teu servo pessoal. Então assim, Sarvabhauma Bhattacharya está se purificando da sua contaminação de sannyasi mayavadi. Porque ele está glorificando Mahaprabhu. Prabhupada diz, os grihastas, chefes de família, sempre devem oferecer toda classe de respeitos e adorações a um sannyasi. Perdão, acho que não era... Estou especulando, perdão pela especulação. Retire o que eu digo sobre Bhattacharya. Ele não era um sannyasi mayavadi. Embora Sarvabhauma Bhattacharya fosse mais velho
Krishna Chaitanya Prabhu, Sarvabhauma o respeitava como sannyasi e como alguém que alcançara a plataforma máxima de êxtase espiritual. Assim, o Bhattacharya certamente o aceitou como seu mestre. Shuni Mahaprabhu Kola Shri Vishnu Smarana Bhattacharya Korre Kichu Vinaya Vachana. Logo que ouviu isto do Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu lembrou-se do Senhor Vishnu e começou a falar-lhe humildemente como segue: Tumi Jagat Guru Sarva Loka Hitakata Vedanta Padal Sanyasira Upakanta. Por seres professor de filosofia Vedanta, és o mestre de todas as pessoas do mundo, bem como seu bem-querente. És também o benfeitor de toda a classe de sannyasis. Tá certo. Agora o Prabhupada vai confirmar que eu realmente fiz uma especulação, pela qual eu peço perdão. Ele diz assim: como os sannyasis mayavadis ensinam a filosofia Vedanta a seus estudantes ou discípulos, é costume chamarem-se de Jagadguru. Isto indica que eles são os benfeitores de todas as pessoas. Embora Sarvabhauma Bhattacharya não fosse sannyasi, mas sim grihasta, costumava convidar todos os sannyasis à sua casa e oferecer-lhes prashad. Assim, ele era aceito como o maior bem-querente e amigo de todos os sannyasis. Esse aqui é um exemplo que o Prabhupada está dando de como deve ser observada a cultura védica. Sadhachana. Se você é grihasta, você deve convidar os sannyasis para que eles venham à sua casa e deem harikatha. Ami balaka sannyasi bhanda manda nahi jani tomara ashayanilam guru korimani. Sou um jovem sannyasi e, na verdade, não tenho conhecimento do que é bom e do que é mal. Portanto, refugio-me em ti e te aceito como meu mestre espiritual. Então, olha a humildade de Mahaprabhu. Tomara sangalagi mora ihan agamana sarva prakari karibe amaya bhavana. Vim aqui só para associar-me contigo e agora refugio-me em ti. Poderias, por favor, manter-me, quaisquer que fossem as circunstâncias? Adi e roila amara bada e vipati taha hoite koile tumi amara avyahati. Um incidente ocorrido hoje foi um grande obstáculo para mim, mas bondosamente me aliviaste dele. Bhattacharya corre e kale tumi na yaha dashani amara sangyabe kimba amara lokasani. O Bhattacharya replicou: não deves ir ver a deidade no templo de Jagannatha sozinho. É melhor que procures ir comigo ou com meus homens. Prabhupada, mandirabitare nayabhya garudera pashirahi dashana kariba. O Senhor disse: jamais entrarei no templo, mas ficarei ao lado da Garuda Stamba sempre que eu for ver o Senhor. Gopinathachari que karhi sarvabhauma tumi gosaire lanha kara iha darashana. Então Sarvabhauma Bhattacharya disse a Gopinathacharya: leva o Goswami-ji e mostra-lhe o Senhor Jagannath. Amara matri swasa griha ne janasthana tahan vasagdeha kara sarva samantana. Além disso, o aposento pertencente à minha tia materna encontra-se num local muito solitário. Faze todos os arranjos para que ele permaneça lá. Gopinatha Prabhu Lanya Tahan Vasadila Jala Jala Patradika Sarva Samadhana Koila. Assim, Gopinathacharya levou o Sr. Chaitanya Prabhu até aquela residência e mostrou-lhe onde encontrar água, banheiras e jarros d'água. Na verdade, ele providenciou tudo. Aradina Gopinatha Prabhu Stanigiya Shayatana Darashana Karaila Lanya. No dia seguinte, Gopinathacharya levou o Sr. Chaitanya Prabhu para ver o despertar do Sr. Jagannatha de manhã cedo. Mukunda Data Lanya Oila Sarvabhauma Sthani Sarvabhauma Kichutani Bolilavachani. Então, Gopinathacharya fez-se acompanhar de Mukunda Data até a casa de Sarvabhauma. Ao chegarem lá, Sarvabhauma disse o seguinte a Mukunda Data: Prakriti Vinita Sannyasi Dekiti Sundara Amari Bahu Priti Bhadi Inhara Upara. O sannyasi é muito manso e humilde por natureza,
e sua pessoa é muito bela de se ver. Consequentemente, sinto aumentar minha afeição por ele. Sarvabhauma Bhattacharya já está nas mãos de Mahaprabhu, né? Sarvabhauma Bhattacharya considerou Shri Chaitanya Prabhu uma pessoa muito humilde e mansa, pois embora Chaitanya Prabhu fosse um sannyasi, diz Prabhupada, ainda assim guardou seu nome de Brahmachari. O Senhor tomou o sannyasi de Keshava Bharati na Bharati Sampradaya, na qual os brahmacharis, assistentes dos sannyasis, são chamados Chaitanya. Mesmo após aceitar sannyasi, Chaitanya Prabhu conservou o nome Chaitanya, que significa servo humilde de um sannyasi. Sarvabhauma Bhattacharya apreciou muito este gesto. Olha só, Mahaprabhu, revelações importantes, não? Sobre a humildade infinita de Mahaprabhu. Shri Krishna Chaitanya Kon Sampradaya Sannyas Koryachena Grahana Kibanama Inhara Shunite Hoya Mana. De que Sampradaya ele aceitou a ordem de sannyas e qual é o seu nome? Gopinatha Kahi Nama Shri Krishna Chaitanya Guru Inhara Keshava Bharati Mahadhani. Gopinatha Acharya replicou: o nome do Senhor é Shri Krishna Chaitanya e seu preceptor de sannyas é o afortunadíssimo Keshava Bharati. Sarvabhauma Kahi Inhara Nama Sarvatama Bharati Sampradaya Inho Roena Madhyama. Sarvabhauma Bhattacharya diz: Shri Krishna é um ótimo nome, porém ele pertence à comunidade Bharati. Logo, é um sannyasi de segunda classe. Gopinatha Kahi Inhara Nahi Bahya Peksha Ataeva Bada Sampradayira Nahika Apeksha. Gopinatha Acharya replicou: Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu não depende de nenhuma formalidade externa. Ele não precisa aceitar a ordem de sannyas de uma sampradaya superior. Então aqui Gopinatha Acharya está corrigindo Sarvabhauma Bhattacharya, para que Sarvabhauma Bhattacharya não incorra numa aparada. Shri Chaitanya Mahaprabhu, de Srila Prabhupada, aceitou o sannyas da Bharati Sampradaya, a comunidade de Keshava Bharati, a qual pertence à associação discipular de Shankaracharya. Shankaracharya introduziu 10 nomes para seus discípulos sannyasis, dentre os quais os sobrenomes Tirtha, Ashram e Saraswati são considerados os mais elevados. No monastério em Sringeri, o sobrenome Saraswati é considerado de primeira classe, o sobrenome Bharati de segunda classe e Puri de terceira classe. Um sannyasi que tenha entendido bem o slogan Tatvamasi e que toma seu banho na confluência dos rios Ganges, Jamuna e Saraswati é chamado Tirtha. Uma pessoa muito animada pode aceitar sannyas, desapegada de atividades mundanas, sem desejo de nenhuma classe de recursos materiais e, portanto, livre de repetidos nascimentos e mortes. Não, uma pessoa muito animada para aceitar sannyas, desapegada de atividades mundanas, sem desejo de nenhuma classe de recursos materiais e, portanto, livre de repetidos nascimentos e mortes, essa pessoa é conhecida como ashram. O sannyasi que vive num belo local solitário na floresta e está livre de todos os desejos materiais chama-se vana. O sannyasi que vive num belo local solitário na floresta e está livre de todos os desejos materiais chama-se Vana Maharaj. O sannyasi que sempre vive na floresta e renuncia a toda ligação com o mundo a fim de se elevar aos planetas celestiais, onde poderá viver no Nandana Kanana, é chamado Aranya Maharaj. Aquele que prefere viver nas montanhas dedicando-se ao estudo do Bhagavad Gita e cuja inteligência está fixa, chama-se Giri Maharaj. Aquele que prefere viver em grandes montanhas, mesmo entre animais ferozes, a fim de alcançar o ápice da especulação filosófica, entendendo que a essência deste mundo material é inútil, chama-se Parvata Maharaj. O sannyasi que mergulhou no oceano da verdade absoluta e colheu algumas pedras preciosas de conhecimento deste oceano, que jamais cai dos princípios regulativos de um sannyasi, ele é chamado Sagar, Bhakti Sagar Maharaj. Aqui, o Prabhupada está descrevendo a tradição de Shankaracharya. O que aprende a arte clássica da música, que se dedica a cultivá-la e que se torna músico exímio, inteiramente alheio dos apelos materiais, esse é chamado Saraswati.
Saraswati é a deusa da música e da sabedoria, e em sua mão ela segura um instrumento musical chamado Veena. Um sannyasi que vive absorto em música visando a elevação espiritual chama-se Saraswati. Alguém que se tornou plenamente educado, livre de toda espécie de ignorância e que nunca é infeliz, mesmo em condições miseráveis, chama-se Bharati. Aquele que se tornou muito perito em conhecimento absoluto, que está fixo na verdade absoluta e que sempre discorre sobre a verdade absoluta é chamado Puri. Todos esses sannyasis são assistidos por brahmacharis, os quais são descritos como segue. O brahmachari, conhecedor de sua verdadeira identidade e fixo em seu dever ocupacional específico, sempre feliz em compreensão espiritual, é chamado Swarupa Brahmachari. Aquele que conhece plenamente a refulgência Brahman e vive praticando yoga é chamado Prakash Brahmachari. O que adquiriu conhecimento absoluto e que sempre medita na verdade absoluta, no conhecimento, no ilimitado e na refulgência Brahman, mantendo-se assim em bem-aventurança transcendental, é chamado Ananda Brahmachari. Alguém que é capaz de distinguir entre matéria e espírito, que nunca se deixa perturbar por transformações materiais e que medita na refulgência ilimitada, inexaurível e auspiciosa do Brahman, é um brahmachari erudito de primeira classe e é chamado Chaitanya. Uau! Alguém que é capaz de distinguir entre matéria e espírito, que nunca se deixa perturbar por transformações materiais e que medita na refulgência ilimitada, inexaurível e auspiciosa do Brahman, é um brahmachari erudito de primeira classe e é chamado Chaitanya. Ao conversar com Gopinathacharya sobre a comunidade de sannyasi de Shri Chaitanya Prabhu, Sarvabhauma Bhattacharya apreciou o primeiro nome, Shri Krishna, mas não gostou do sobrenome Chaitanya, que é um nome para um brahmachari pertencente à comunidade Bharati. Portanto, ele sugeriu que o senhor fosse promovido à comunidade Saraswati. Contudo, Gopinathacharya frisou que o senhor não depende de quaisquer formalidades externas. Gopinathacharya estava firmemente convencido de que Shri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Krishna e, portanto, independente de qualquer ritual ou formalidade externa. Se alguém quer ocupar-se em serviço devocional puro, não precisa de superioridade de título, como Bharati ou Saraswati. Bhattacharya corre Inhara Proda Giovanna que mate sannyasa dama hoibe rakshana. O Bhattacharya perguntou: Shri Chaitanya Mahaprabhu está em plena juventude. Como pode ele manter seus princípios de sannyas? Nirantara Inhaki Vedanta Shunaiba Vairagya Advaita Magya Pravesha Karaiba. Recitarei a filosofia Vedanta continuamente perante Chaitanya Mahaprabhu para que ele possa permanecer fixo em sua renúncia, assumindo assim o caminho do monismo. Então, Sarvabhauma Bhattacharya era um Mayavadi de carteirinha, né? Então, Prabhupada diz: segundo Sarvabhauma Bhattacharya, entre os sannyasis, o cultivo da filosofia Vedanta ajuda a desapegá-los do gozo dos sentidos. Assim, um sannyasi pode proteger o prestígio angariado pelo uso de uma tanga kopina. É preciso praticar o controle dos sentidos, bem como da mente, e subjugar os 6 impulsos da fala, da mente, da ira, da língua, do estômago e dos órgãos genitais. A partir daí, é possível tornar-se perito na compreensão do serviço devocional ao Senhor e tornar-se, deste modo, um sannyasi perfeito. Para este fim, é preciso cultivar regularmente conhecimento, jnanam, e renúncia, vairagyam. Quem é apegado ao gozo material dos sentidos não pode proteger sua ordem de sannyas. Sarvabhauma Bhattacharya sugeriu que, mediante o estudo de vairagya, renúncia, Shri Chaitanya Prabhu poderia salvar-se das garras dos desejos da flor da juventude. Kohena Yadi Punarapi Yoga Pata Dia Samskara Kariya Uttama Sampradaya Aniya. Então Sarvabhauma Bhattacharya sugeriu: se Shri Chaitanya Prabhu quisesse, eu poderia introduzi-lo numa sampradaya de primeira classe, oferecendo-lhe roupa safroada e realizando o processo reformatório novamente. Aí Prabhupada diz: o Bhattacharya queria transferir Mahaprabhu para Saraswati Sampradaya, pois não gostava que o senhor pertencesse a Bharati Sampradaya ou a Puri Sampradaya. Na realidade, ele não conhecia a posição do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Sendo a Suprema Personalidade de Deus, Chaitanya Prabhu não dependia de uma sampradaya inferior ou superior. A posição da Suprema Personalidade de Deus é suprema, não importa quais sejam as circunstâncias.
Shuni Gopinata Mukunda Dunhi Duka Hoila, Gopinata Charya Kichu Kohipyolagila. Gopinata Charya e Mukunda Datta ficaram muito tristes ao ouvirem isto. Portanto, Gopinata Charya dirigiu-se a Sarvabhauma Bhattacharya da seguinte maneira. Então, Gopinata Charya se entristece de ver a pouca sabedoria de Sarvabhauma Bhattacharya. Bhattacharya Tuni Inhara Najama Mahima Bhagavat Lakshanera Inhate Sima. Meu caro Bhattacharya, não conheces a grandeza do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Todos os sintomas da Suprema Personalidade de Deus encontram-se nele no grau máximo. Prabhupada diz, visto que o Bhattacharya era impersonalista, não tinha ideia da verdade absoluta, além da refulgência impessoal. Entretanto, Gopinata Charya informou de que Chaitanya Mahaprabhu era a Suprema Personalidade de Deus. Os conhecedores da verdade absoluta conhecem-na em 3 fases, como explica Srimad Bhagavatam. Vadanti Tata Vidas, Tatam Yagyanam Advayam, Brahmeti Paramatmiti, Bhagavan Iti Shadyate. Aqueles que conhecem a não dual verdade absoluta sabem muito claramente o que é Brahman, o que é Paramatma e o que é a Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus é Shadashwarya Purna, é perfeita em Shadashwarya, em 6 opulências. Gopinata Charya enfatizou que todas essas 6 opulências existiam em Shri Chaitanya Mahaprabhu na sua plenitude. Tahate Vikyata Inho Parama Ishwara Agyastane Kichunahe Vigira Gochara. Gopinata Charya prosseguiu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é famoso como a Suprema Personalidade de Deus. Aqueles que são ignorantes a este respeito acham muito difícil entender a conclusão dos homens de conhecimento. Shisha Gana Korre Ishwara Korre Kon Pramani Acharya Korre Vigya Mata Ishwara Lakshani. Os discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya retrucaram, com que evidência concluis que Shri Chaitanya Prabhu é o Senhor Supremo? E Gopinata Charya replicou, dão prova disto as afirmações de acharyas anteriores que compreendem a Suprema Personalidade de Deus. Será que eu pulei aqui? Acho que eu pulei, não? Não pulei não. Não, Prabhuji, está certinho. Está certinho. Então agora, comentário de Srila Prabhupada. Desde o aparecimento de Shri Chaitanya Prabhu, tem havido muitas pseudo-encarnações na Índia que não apresentam evidências autorizadas. Há 500 anos, os discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya, sendo acadêmicos muito eruditos, certamente estavam corretos em pedirem uma evidência a Gopinata Charya. Caso alguém proponha que ele próprio é Deus ou que algum outro é uma encarnação de Deus ou o próprio Deus, deve citar evidências dos Shastras para provar sua alegação. Assim, a reivindicação dos discípulos do Bhattacharya é bastante genuína e, infelizmente, tornou-se moda hoje em dia apresentar uma encarnação de Deus sem referir-se aos Shastras. No entanto, antes de aceitar alguém como encarnação de Deus, uma pessoa inteligente deve solicitar a prova das evidências. Quando os discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya desafiaram Gopinata Charya, este replicou imediatamente e de maneira correta. Devemos ouvir as afirmações de grandes personalidades a fim de entendermos a Suprema Personalidade de Deus. As afirmações de pessoas autorizadas como Brahma, Narada, Vyasadeva, Asita, Arjuna e muitos outros estabelecem o Sr. Krishna como a Suprema Personalidade de Deus. Semelhantemente, o testemunho destas mesmas personalidades estabelece Shri Chaitanya Mahaprabhu como a Suprema Personalidade de Deus. Mais tarde, isto será explicado. Shisha Korre Ishwaratata Saji Anumani Acharya Korre Anumani Nahi Ishwara Kyani. Os discípulos do Bhattacharya disseram, não obtemos conhecimento da verdade absoluta através de hipóteses lógicas? Gopinata Charya replicou, não se pode alcançar verdadeiro conhecimento da Suprema Personalidade de Deus por meio de tais hipóteses lógicas ou argumentos. Aí, Prabhupada vai fazer um comentário bem suculento aqui, em que ele vai falar justamente sobre a filosofia, o postulado da filosofia Mayavadi, e ele vai
rebatê-la, vai refutá-la. Os filósofos mayavadis, em particular, estabelecem certas hipóteses sobre a verdade absoluta. Segundo raciocinam eles, no mundo material, verificamos que tudo é criado. Se procurarmos a origem de algo, encontraremos um Criador. Portanto, deve haver um Criador desta imensa manifestação cósmica. Raciocinando assim, eles chegam à conclusão de que um poder superior criou esta manifestação cósmica. Os mayavadis não aceitam que este grande poder seja uma pessoa. Seus cérebros não podem conciliar o fato de que uma pessoa possa criar esta imensa manifestação cósmica. Isto porque, assim que pensam numa pessoa dentro do mundo material com potência ilimitada. Às vezes, os filósofos mayavadis aceitam o Senhor Krishna ou o Senhor Rama como Bhagavan, mas pensam no Senhor como uma pessoa que tem um corpo material. Os mayavadis não entendem que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tem um corpo espiritual. Eles pensam em Krishna como uma grande personalidade, um ser humano, dentro do qual há o supremo poder impessoal, Brahman. Portanto, finalmente concluem que o Brahman impessoal é o supremo, e não a pessoa Krishna. Esta é a base da filosofia mayavadi. No entanto, os Shastras dão-nos a entender que a refulgência do Brahman são os raios do corpo de Krishna. Yasya prabha prabhavato jagadanda koti koti shashesha vasudadi vibhuti bhinam tad brahma nishkalam anantam ashesha bhutam govinda madipurusham tamaham bhajami. Eu sirvo a suprema personalidade de Deus, Govinda, o Senhor primordial, cujo corpo transcendental é revestido da refulgência conhecida como Brahma Jyoti. Este Brahma Jyoti, que é ilimitado, insondável e onipenetrante, é a causa da criação de número ilimitado de planetas com variedades de climas e condições de vida específicas. Brahma Samhita. Perdão pelo soninho. Os filósofos mayavadis estudam a literatura védica, mas não entendem que a verdade absoluta, na última fase de percepção, é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Eles aceitam o fato de que há um criador desta manifestação cósmica, mas isto é anumana, isto é uma hipótese. A lógica do filósofo mayavadi é como a experiência de quem vê fumaça numa colina. Ao haver um incêndio florestal numa colina alta, a primeira coisa que se vê é a fumaça. Assim como se pode deduzir a existência de incêndio pela fumaça, os filósofos mayavadis concluem que deve haver um criador da manifestação cósmica. Os discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya queriam evidências provando que Chaitanya Prabhu era realmente o criador da manifestação cósmica. Somente então eles o aceitariam como a suprema personalidade de Deus, a causa original da criação. Gopinath Acharya replicou que ninguém poderia jamais entender a suprema personalidade de Deus por adivinhações. Como Krishna diz na Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavitaha Mudhoyam Nabijanati Lokomam Ajam Apiram. Eu nunca me manifesto aos tolos e não inteligentes, os quais esbarram com minha potência criadora eterna, Yogamaya, e deste modo o mundo iludido não conhece a mim, que sou não nascido e infalível. A Suprema Personalidade de Deus reserva-se o direito de não se expor aos não devotos. Somente devotos fidedignos podem compreendê-lo. Em outro trecho da Bhagavad Gita, verso 55, capítulo 18, o Senhor diz: Bhaktyamam abhijanati, só posso ser compreendido pelo processo devocional. E no quarto capítulo, o Senhor diz: Bhaktosi mesakacheti rahasyam yetaduttamam. Aqui o Senhor Krishna informa Arjuna que ele está revelando os segredos do Bhagavad Gita porque ele é seu devoto. Arjuna não era sannyasi, nem vedantista, nem brahmana. Contudo, era devoto de Krishna. Conclusão: temos que compreender a suprema personalidade de Deus consultando os devotos. O próprio Chaitanya Prabhu diz: Guru Krishna Prashadepai Bhakti Lata Bij. Guru Krishna Prashadepai. Sem a misericórdia do Guru, do devoto, não tem como você fazer brotar no seu coração essa Bhakti Lata Bij, essa semente da belíssima trepadeira de Bhakti.
Pode-se criar mais evidências, pode-se citar mais evidências para mostrar que, sem a misericórdia de um devoto, ou sem a misericórdia de Krishna, não se pode compreender quem é Krishna e quem é a Suprema Personalidade de Deus. Confirma-se isto no verso seguinte: Anumana Pramana Nahi Ishwara Tattva Gyane Kripa Vina Ishwarere Keha Nahi Jani. Gopinatha Acharya prosseguiu: só se pode compreender a Suprema Personalidade de Deus através de sua misericórdia e não por adivinhações ou hipóteses. Então, não se pode compreender a Suprema Personalidade de Deus simplesmente valendo-se de alguma mágica mundana. Pessoas tolas ficam fascinadas com demonstrações mágicas e, ao verem algumas coisas maravilhosas feitas através de poder místico, aceitam o mágico como sendo a personalidade de Deus ou uma encarnação. Não é este o caminho da realização. Tampouco alguém deve conjecturar ou especular sobre uma encarnação de Deus ou sobre a personalidade de Deus. É preciso aprender de pessoas genuínas ou da própria Suprema Personalidade de Deus, como aconteceu a Arjuna pela misericórdia de Krishna. O próprio Krishna também dá muitos indícios sobre suas potências, como a Suprema Personalidade de Deus, somente pelas evidências apresentadas pelos Shastras. Peraí, eu acho que misturei aqui. Então, o próprio Krishna também dá muitos indícios sobre suas potências, como Suprema Personalidade de Deus. Ele faz isso na Gita, né? Deve-se compreender a Suprema Personalidade de Deus somente pelas evidências apresentadas pelos Shastras e pelos Mahajanas. Mahajana Janagatasa Kvanta. De qualquer modo, é preciso obter a misericórdia do Senhor a fim de compreender a Suprema Personalidade de Deus mediante o serviço devocional. Então, Prabhupada encerra esse belíssimo comentário dizendo: é preciso obter a misericórdia do Senhor a fim de compreender a Suprema Personalidade de Deus mediante o serviço devocional. Ishwarera Kripalesha Hoyata Yahari Seita Ishwaratata Jani Bait Hai. O Acharya continuou: caso alguém receba sequer uma porção, por mínima que seja, deixa eu ler de novo. Caso alguém receba sequer uma porção, por mínima que seja, do favor do Senhor, em virtude do serviço devocional, pode entender a natureza da Suprema Personalidade de Deus. Então, caso alguém receba sequer uma porção, por mínima que seja, do favor do Senhor, e em virtude do serviço devocional, pode entender a natureza da Suprema Personalidade de Deus. Atapi Tedeva, aí o próximo verso diz, né? Ele vai, Bhattacharya, Gopinatha Acharya vai continuar dando seus argumentos. Atapi Tedeva Padambuja Dvaya Prasada Lishanugihita Evahi Janati Tatam Bhagavan Mahino Nachana Ekopi Chiram Vichinvan. Meu Senhor, se alguém é favorecido por indício ligeiro que seja da misericórdia de teus pés de lótus. Então, de novo, se alguém é favorecido por indício ligeiro que seja da misericórdia de teus pés de lótus, pode compreender a grandeza de tua personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a Suprema Personalidade de Deus são incapazes de te conhecer-te, muito embora continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Então, sem a misericórdia dos pés de lótus, quanto bocejo, né? Então, sem a misericórdia dos pés de lótus do Senhor Supremo, não temos como compreender o próprio Senhor Supremo. Então, Prabhupada aqui no comentário diz, o verso supramencionado é do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 14, verso 29, o Senhor Brahma. O Brahma Samhita afirma, Vedeshu Dulabam Adulabam Atma Bhakto. Embora a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, seja a meta última do conhecimento, Vedais Chasavai Aham Eva Vedyaha, quem não é devoto puro e não está ocupado em serviço ao Senhor, não pode compreendê-lo. Portanto, o Senhor Brahma confirma isto, Vedeshu Dulabam. É muito difícil compreender o Senhor Supremo simplesmente por meio de estudos. Adulabam Atma Bhakto, entretanto, para os devotos é muito fácil cativar o Senhor. O Senhor é conhecido como Adita, inconquistável. Ninguém pode conquistar a Suprema Personalidade de Deus
mas o Senhor consente que seus devotos o conquistem. Esta é sua natureza. Padma Purana afirma, né? Atashi Krishna Nama Adi Nabhavet Graham Indriyai Sevamukhi Jivado Swayeva Spuratyadaha. Estando satisfeito com as atividades devocionais, o Senhor revela-se a seus devotos. Esta é a maneira de compreendê-lo. O verso do Srimad Bhagavatam, citado por Gopinathacharya, foi falado originalmente pelo Senhor Brahma, quando o Senhor Krishna o derrotou, depois dele raptar, né, os vaqueirinhos e os bezerrinhos. O Senhor Brahma roubara todos os bezerros e vaqueirinhos a fim de pôr à prova o poder de Krishna. O Senhor Brahma admitiu que seus próprios poderes extraordinários dentro do universo não podiam sequer ser comparados aos ilimitados poderes do Senhor Krishna. Se o Senhor Brahma pode cometer erros ao querer compreender Krishna, o que dizer então de pessoas comuns que ou ficam sem entender Krishna ou falsamente apresentam uma suposta encarnação de Krishna para a satisfação de seus próprios sentidos? Então, Yadyapi Jagadguru Tumi Shastra Gyanavan Prithiviti Nahi Pandita Tomara Saman. Então Gopinathacharya dirigiu-se a Sarvabhauma Bhattacharya. És um grande erudito e mestre de muitos discípulos. Na verdade, não há na terra nenhum outro acadêmico igual a ti. Não obstante, por não teres sequer uma gota da misericórdia do Senhor, não podes compreendê-lo, muito embora ele esteja presente em tua casa. Então aqui, Shri Gopinathacharya faz uma afirmação muito bonita, né? Ele está assim, repreendendo Sarvabhauma Bhattacharya de uma forma muito bonita. Ele está dizendo, Ataeva Ishwaratata Naparina Janite Ishwarera Kripandesha Yadapi Jagadguru Tumi Shastra Gyanavam Prithvi Nahi Pandita Mora Saman Ishwarera Kripalesha Nahi Katamate Ataeva Ishwaratata Napari Janite. Então ele está na sua própria casa, né? O próprio Senhor Supremo está na sua casa, mas você não pode enxergá-lo. Então, assim é a consciência daqueles que não adoram seu Ishtadeva, né? Porque se você não adora os pés de lótus de sua deidade adorável, então sua deidade adorável nunca vai lhe dar sua misericórdia imotivada, né? Então assim terminamos hoje essa conversa, esse passatempo tão lindo de como Mahaprabhu chega a Jagannath Puri e como em breve ele vai dar a sua misericórdia imotivada a Sarvabhauma Bhattacharya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hare, Sachidananda Jaya Gaura Hare, Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hare, Sachidananda Jaya Gaura Hare, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Patitapan Shri Gurudev Ki Jai, Patitapan Shri Prabhupada Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai, Shri Nitai Go Premanandi.
Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radhe